Bom dia, companheiros. Queria começar tomando aqui como tema essa introdução do Henrique sobre a contribuição ao canal Causa Operária. Por quê? Essa semana foi publicada a notícia que diz que o TSE, né, extrapolando totalmente as suas atribuições, mas no Brasil isso aí não tem importância, porque o Brasil é um país que não tem lei, né? A lei é para ser usada de alguma forma contra os inimigos e ninguém sabe direito qual é a lei que vai ser usada. Você pode ser condenado por tudo e absolvido por tudo, né? Isso daí chegou num grau máximo no Brasil, que mostra que o nível de decomposição do regime político é muito grande. Mas queria fazer menção específica nesse momento aqui a uma dessas iniciativas supostamente legais do TSE. O TSE está tomando a decisão de proibir a monetização de canais políticos, né? Obviamente que num primeiro momento, para conseguir um apoio da esquerda completamente hipnotizada, né, completamente dopada, eles estão falando dos canais da extrema-direita bolsonarista. Eles estão falando também, eles apresentam como argumento, por exemplo, que esses canais receberam milhões pela via da monetização de aplicativos de internet ao estilo do YouTube. E que eles suspeitam que isso daí não é uma doação normal, mas seria isso, sei lá, uma doação ilegal, seria uma lavagem de dinheiro, sei lá o que eles acham que é. Tudo bem, né? Longe de mim duvidar que os bolsonaristas sejam capazes de fazer todo tipo de ilegalidade. Mas o correto mesmo, né, seria a pessoa, então, abrir um inquérito, né, pedir ao Ministério Público para abrir um inquérito para investigar a origem desses volumes, se os volumes são desproporcionais, se não são justificados, se as pessoas que contribuíram não têm meios para contribuir, sei lá o quê. É um trabalho mais para o fisco, né, para a fiscalização do imposto de renda, do que para o TSE. Você proibir a monetização desses canais, seja lá a pretexto do que for, é uma arbitrariedade antidemocrática muito profunda, né? E aqui está a nossa preocupação. Preocupação essa que, evidentemente, o restante da esquerda não tem, né? Que é que essas arbitrariedades elas podem se constituir numa arbitrariedade contra a esquerda. Por exemplo, uma parte da conversa é que, durante as eleições, ou até mesmo antes das eleições, os canais que falem de política sejam desmonetizados. Quem seriam esses canais? Porque falar de política, todo mundo fala de política, a não ser que você tenha um canal de culinária, mas se você tem um canal de imprensa, de notícia, de debate, de uma maneira ou de outra, você vai falar de política. Quem serão os canais desmonetizados? Serão só os bolsonaristas, o que configuraria, logicamente, uma arbitrariedade, né? Porque só os bolsonaristas? É uma perseguição política específica a um determinado grupo? O canal será desmonetizado se ele fizer propaganda de tal e tal coisa, que também é uma arbitrariedade? Qual que será o conteúdo dessa lei? Ninguém sabe. A maior parte da esquerda apoia isso daí porque as pessoas que apoiam não têm canal nenhum, né? Se vocês procurarem aí o canal do PSOL, por exemplo, não vão achar, tá? Se vocês procurarem o canal do PSTU monetizado, também não vão achar. Esse pessoal não tem nem iniciativa nenhuma na imprensa, nem tem interesse em ter, né? A gente viu que os dirigentes do PSOL e os grupos que ficam circulando em torno do PSOL, eles
procuraram orientar o movimento do Fora Bolsonaro pela Folha de São Paulo, né? É o velho esquema, né? Então, esse é um problema muito grave. Nós temos que lembrar que a direita, não estou me referindo ao bolsonarismo, estou me referindo justamente à ala do STF, né? A direita tradicional. Ela, durante o golpe de Estado de 2016, ela fez uma intensa campanha contra o que eles chamavam na época de blogs sujos. Quer dizer, o que era o blog sujo? Segundo eles, era um canal de internet do estilo, por exemplo, do não é faca afiada, que é conversa afiada, né, do Paulo Henrique Amorim, que dava as notícias e criticava a imprensa internacional. Ele era sujo por quê? Porque a única coisa que tem limpa no mundo é a Folha de São Paulo, o Estado, esse tipo de jornal que é controlado pelos monopólios. Se você não é controlado pelos monopólios, você é, por definição, sujo, né? E a direita fez um esforço muito grande para denunciar que eles estavam sendo financiados pelos governos do PT e etc. e tal. E isso daí, né, por pouco não levou à cassação de todos esses canais na época. Agora estão voltando com a mesma conversa, voltada contra o bolsonarismo. Mas quem garante que vai ficar só no bolsonarismo? Ninguém garante, né? Por exemplo, os canais limpos, científicos, democráticos, humanitários e agora também grandes defensores da mulher brasileira e universal, eles publicaram a posição do PCO sobre o Talibã como se fosse assim um crime. Você não pode. Tem uma guerra, você não pode ser a favor de um dos lados, você tem que ser a favor dos norte-americanos. Se você não for a favor do norte-americano, é crime, né? Então, já se vê que isso daí é um perigo muito grande. Eu não estou colocando esse problema para fazer imediatamente uma análise da situação política, mas para alertar todos os que nos assistem e aproveitar para pedir que as pessoas deem apoio à imprensa independente, né? Que apoiem, né? Apoiem com a sua contribuição. Nesse momento aqui, como o Henrique vem falando sistematicamente, nós estamos fazendo uma campanha para aumentar o número de membros, né? Nós não fizemos nenhuma campanha dessa natureza até agora e, portanto, o nosso número de membros ele é um número muito pequeno. Nós temos aí perto de 700 membros. Nós estamos querendo, do ponto de vista imediato, aumentar esse número para 1.000 membros, né? É o nosso objetivo mais imediato e aí nós vamos estudar a situação, analisar a campanha e ver novos patamares. É muito importante dar apoio, porque esse apoio é um apoio contra a censura que pretendem estabelecer.